conhecida de todos aqueles que amam a Bíblia Sagrada. Então, Mateus 13, a partir do versículo de número 24, onde nós vemos aqui a parábola do joio, que foi contada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente do teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, respondeu ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Até o versículo número 30. Nós temos aqui um ensino que o Senhor Jesus estava transmitindo para ali as pessoas que lhe estavam ouvindo. Vemos aqui Jesus, ele usava o método de parábolas quando ele falava a respeito do reino dos céus. Talvez alguém possa perguntar: mas o que vem a ser parábola? Parábola é uma narrativa, uma história curta, alegórica, que emprega uma linguagem figurada com o objetivo de transmitir ensinos, sejam eles através de comparação ou através de analogia. Podemos então, simplificando, dizer que parábola é uma comparação. E quando Cristo lança mão de parábolas para ensinar verdades a respeito do reino dos céus, nada mais é do que estar fazendo uma comparação das verdades do reino espiritual com coisas que nós conhecemos no nosso dia a dia. E aqui então Jesus conta uma parábola e nós vemos aqui alguns elementos como trigo, joio, servos, campo, semente. E então aqui ele deixou essa história, essa comparação para transmitir o ensino a respeito do reino dos céus. Porém, os discípulos, certamente as demais pessoas, pouco ou quase nada entenderam. E quando eles estavam em particular, nós podemos observar agora a partir do versículo de número 36, do mesmo capítulo 13 do Evangelho de Mateus, onde Jesus dá a explicação dessa parábola do joio. Diz assim o versículo 36 até o versículo 43. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Aí no versículo 43, então os anjos, os justos, melhor dizendo, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante, então nós vemos aqui o próprio Jesus, aqui chamado de Filho do Homem, dá as devidas explicações sobre o significado de cada elemento que nós vemos aqui nessa parábola. Então ele disse que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, então Jesus veio para semear a boa semente,
que são as verdades do Evangelho de salvação. Jesus disse que ele veio para salvar. Então, as suas boas novas que ele anunciou e depois deixou os seus discípulos, e hoje nós, como discípulos do Senhor Jesus, também estamos propagando, anunciando para todos esse Evangelho de salvação. E Jesus falou, o campo é o mundo, ou seja, então o campo é o mundo. Esse mundo aqui, ele estava falando do mundo geográfico ou do mundo físico. Esse mundo estava se referindo às pessoas, os nossos corações. Vimos isso ainda lá no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, quando Jesus fala ali a palavra da semente. Então ele diz que o campo ali é o nosso coração. Então observamos que o mundo que ele se refere aqui é o meu, é o teu coração, onde essa semente, que é o reino de Deus, é lançado. Interessante que no primeiro versículo que nós lemos, no número 24, ele diz, outra palavra lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante. Toda essa palavra, toda essa comparação, Jesus tinha em mente revelar para nós verdades a respeito do reino dos céus. E aqui então nós vemos que o campo somos nós, nossos corações. Diz aqui que a boa semente também ali são os filhos do reino, né? Então nós, nesse mundo onde as pessoas vivem, somos a boa semente, né? Somos ali a boa semente. E depois ele diz que o joio são então os filhos do maligno. Quem é o maligno? O adversário de Cristo, também adversário das nossas almas. E ele fala que o inimigo que lançou essa semente é o próprio adversário, o próprio Satanás. E ele fala que a ceifa é a consumação dos séculos, onde, quando chegar esse tempo da consumação dos séculos, ele diz aqui que os ceifeiros serão enviados para colher tanto o joio quanto o trigo. E ele explica de modo muito claro no versículo 39 que esses ceifeiros são os anjos do Senhor que vão ceifar, né? Então nós vemos aqui essa explicação que não deixa margem para nós nos equivocarmos ali na interpretação dela. Então nós temos aqui, amados irmãos, amados ouvintes, essa palavra que nos está demonstrando o aspecto de juízo, do julgamento do reino de Deus. Aleluia. Então aqui está falando que as pessoas, tanto o trigo quanto o joio, são de certo modo parecidos. Nós vemos que o trigo, ele é semeado, e aqui na palavra fala que veio o inimigo desse agricultor, uma pessoa que era o seu adversário, e à noite, quando todos dormiam, lançou essa semente daninha ali para prejudicar a planta. Quando começaram a germinar ali, a brotar e crescer, ninguém podia notar a diferença. Mas depois da planta já de certo porte, quando começaram a produzir os frutos, então puderam observar que havia uma diferença. Havia então uma diferença entre o trigo e o joio, mesmo eles sendo bastante parecidos, né? Então nós vemos que os trabalhadores que trabalhavam para esse agricultor, esse senhor, disseram, olha, lá está aparecendo já o joio, dá para perceber que é joio. O Senhor quer que nós vamos lá e arranquemos esse joio para que ele não cresça lá no meio do trigo, pois estava ocupando o mesmo espaço, a mesma terra, o mesmo solo fértil, o mesmo adubo, o mesmo fertilizante, a mesma água, a mesma chuva que vinha, eles estavam se beneficiando de igual modo. Mas o Senhor falou, não, você não vamos arrancar agora, porque se nós arrancarmos agora, nós vamos prejudicar o trigo. Por quê? Porque eles cresciam juntos e certamente, tanto o caule como principalmente as raízes estavam entrelaçadas. E ao arrancar a erva daninha, muitas plantinhas de trigo iam ser lançadas também. O mesmo acontece hoje. Então nós vemos que em todas as igrejas, nem tudo é trigo, e também nem tudo é joio. Então eles convivem lado a lado,
E hoje, por exemplo, não pode ser feita a separação. Até porque esse texto nos deixa muito claro que o Senhor vai mandar os ceifeiros, que são os seus anjos, para fazer essa separação. Então essa separação não é feita pelo líder religioso, pelo pastor, seja lá por quem estiver na frente do rebanho. Não. Quem vai separar o joio do trigo são os próprios anjos, obedecendo a ordem do próprio Senhor. E eu acho muito interessante, aqui no versículo de número 30, deixai os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ou seja, eu vou dar ordem aos ceifeiros, ajunte primeiro o joio e lance amarrado em feixes para ser queimado. E depois então o trigo é colhido. Aqui nós temos uma grande revelação. Na consumação dos tempos, o joio vai ser colhido primeiro, vai ser tirado de dentro da lavoura e vão ficar só os trigos ali para serem colhidos daí e guardados em celeiros. E nós já podemos dizer, já estamos nesse tempo. Observamos pelos acontecimentos atuais no mundo inteiro que muitas pessoas estão achando que é apenas uma coincidência, que o mundo vai voltar ao normal, tal como conhecíamos até o março do ano passado, de 2020. Porém, nós podemos ver em tudo isso aí que está sendo implantado um governo mundial, por enquanto não mostrou a sua cara, mas através da Organização Mundial da Saúde, através da ONU, eles passam leis e comportamentos para todos os países. E eles estão obedecendo já, então, uma ordem mundial que ainda está se delineando. E pela velocidade com que as coisas vão acontecendo, podemos dizer que isso não levará muitos anos, ou quem sabe talvez muitos meses. É o tempo da colheita, o tempo da consumação que está chegando. E sem dúvida alguma, Deus vai começar primeiro a recolher muitos joios, e depois então o trigo por ocasião da sua vinda. Então, amados irmãos, amados amigos, nós temos que fazer essa distinção entre o trigo e o joio, até porque nós devemos nos esforçar, porque cada um de nós, de acordo com nossa vontade, o nosso querer, nós podemos ou ser o trigo ou ser o joio. Para ser o trigo, nós temos que, como Jesus falou aqui, quem tem ouvidos, ouça. Então, nós temos que ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho de Cristo. E ouvir que a palavra fala não é apenas escutar, mas é escutar, guardar em nossos corações e colocar em prática no nosso dia a dia. Assim nós nos tornamos agora, então, o trigo, aquela planta que ela produz, que ela frutifica. E nós observamos que o joio é uma planta que ela não produz um produto ali de boa qualidade, mas é uma plantazinha que não se usa para nada. Até observamos que o joio é uma planta que ela é tóxica, pode envenenar e em certas ocasiões até levar à morte, tanto animais quanto pessoas que comer daquela planta. Então, mesmo sendo junto, mesmo sendo confundidos, eles só são distinguidos, feita a distinção entre ambos, quando chega a colheita. E é por ocasião da ceifa que agora o trigo mostra o seu verdadeiro valor, né? Então nós temos, amados irmãos, que observar a palavra de Deus, conforme Jesus diz, colocando em prática na nossa vida. Pouco adiantaria eu conhecer a palavra de Deus e não vivê-la. É como alguém que está enfermo, tem uma certa enfermidade, tem o remédio à sua disposição, mas ele não toma o remédio. Então, para ele não vai adiantar nada. Deus mandou Jesus, o seu único filho, para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, levando sobre si todos os nossos pecados, nos trazendo perdão. Jesus falou no João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo todo de maneira tal, que mandou o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus veio para salvar a todos, mas nem todos são salvos. Apenas aqueles que crerem no Senhor Jesus. E quando se fala em crer, não é somente admitir, não, eu sei que Jesus existiu, eu sei que ele viveu, nasceu ali da Virgem Maria, e sem pecado, ele foi crucificado, tomando os nossos pecados, mas depois ele ressuscitou. Saber isso e não tomar a decisão de ser um discípulo, um seguidor de Cristo, não vai salvar a todos. Então, ele veio para salvar a todos, mas todos quantos creem em Jesus, que são aqueles que realmente acreditam em Jesus, que confiam em Jesus, e como o próprio Cristo falou, eles tomam a sua cruz de cada dia e seguem Jesus. Para ser um discípulo de Cristo, então tem que tomar a minha cruz. O que está falando dessa cruz? É a renúncia própria, é renunciar à minha vontade, renunciar à minha razão, renunciar ao meu querer, à minha maneira de ser, para tomar agora um novo estilo de vida que é conforme a Bíblia Sagrada fala, a palavra de Deus, então me tornando assim o trigo. Vemos aqui, portanto, essa palavra fala também do juízo que vai vir, né? O juízo que vai vir. Então tem esse aspecto de justiça que Jesus já falou que haveria, né? Esse aspecto de justiça. Então demonstra esse aspecto do reino de Deus. Então o reino de Deus Jesus veio para salvar a todos e levar para o seu reino. Ele mesmo falou para aquele ladrão que foi crucificado na cruz juntamente com Cristo. Eram dois ladrões juntamente com Cristo. Porém, um deles, enquanto blasfemava de Jesus, o outro disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E o que foi que Jesus falou? Jesus disse, na verdade, eu te digo hoje que tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem ali que estava sendo executado de acordo com as leis romanas, como um malfeitor, um homem que participou de um homicídio, de assalto, de acordo com a nossa cultura, as nossas leis, ele não prestava nem para ser um cidadão dessa sociedade corrompida pelo pecado. Porém, quando ele olha para Jesus e diz, lembra-te de mim, ele estava demonstrando ali o seu arrependimento, e vendo em Jesus o justo, vendo em Jesus o Filho de Deus, vendo em Jesus alguém que estava morrendo em seu lugar. Então aquele homem que era indigno de aqui viver, mas agora através do sacrifício de Jesus, tornou-se digno de ser um cidadão do reino dos céus. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, aconteceu comigo, como José, como Andineide, e pode acontecer também contigo,